Estamos aqui hoje para mais um episódio do Godcast. Hoje, como de costume, trouxe mais uma pessoa especial para minha vida. Uma grande referência, uma mulher de Deus, esposa, mãe, líder. E hoje nós vamos conhecer ela. Eu já conheço um pouco, mas eu acredito que hoje eu vou conhecer mais sobre a vida dela, né? Do que é que ela vai nos contar, o que é que nós iremos aprender hoje, qual é a transmissão hoje que ela vai fazer sobre Deus. E aí, minha amiga Daninha? Confesso Daniela que eu tô... Chaves, é? Daniela Chaves? Daniela Chaves. Daniela Chaves. Eu confesso que eu tô bem nervosa, né? Isso aqui é tudo novo para mim. Eu gosto muito de falar, gosto muito, muito de falar. Só que quando tem câmera e quando tem microfone, eu recuo um pouco. Mas aqui é uma honra estar aqui com esse projeto novo que o Senhor colocou no seu coração, junto com Caio, que é uma só carne de vocês dois. Eu vejo o empenho de vocês. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? E tudo que o nome do Senhor é incluído, acontece coisas que a gente nem imagina, né? Então, estamos aqui, vamos falar de Jesus, vamos falar o que Ele fez na minha vida. E eu creio que possa abençoar quem possa escutar esse... Glória a Deus. Eu creio que vai abençoar muitas vidas. E, Dani, eu já lhe conheço, como eu já falei, há algum tempo. Mas eu queria ouvir de você, como foi sua infância? Como era? Você morava com seus pais, com seus irmãos? Morava todo mundo junto? Sim, sim. É interessante assim que a minha infância eu tenho poucas lembranças. Não sei se foi aquela caixinha que eu quis esconder algo, que eu quis guardar algo, que se eu fosse fazer terapia, eu creio que iria aparecer várias coisas, né? Mas eu convivi com meus pais, meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão, mas a maioria da parte da minha infância eu vivi com a minha avó, porque muito tempo atrás, né, as pessoas se deslocavam para outras cidades e levavam junto a sua esposa e os filhos, né? Meu pai trabalhava em firma e por ser a menor, eu ficava com a minha avó e os meus irmãos iam. E depois passou um período que ele saiu, colocou um comércio para ele e ficou todo mundo junto. Mas confesso que eu tenho poucas memórias da minha infância. Eu não sei por quê. Um dia, eu conversando até com a minha cunhada, ela falou que o que seria essa situação de eu não lembrar tanto. E até hoje eu não fico questionar nem a Deus, nem perguntar ao Senhor Jesus, porque pode ter alguma coisa guardada que se vier à tona vai vir alguma coisa. Eu não sei, eu deixei guardada lá. Toda a vida, minha mãe, sempre quando estava longe das cidades que meu pai trabalhava, ela estava sempre morando com a minha avó de criação, né? Porque a minha avó materna, ela tinha menos condições que a minha avó que criou a minha mãe. Elas eram a minha tia e a minha avó eram irmãs. A minha avó de sangue, ela tinha menos condições e deu a minha mãe para a irmã dela criar. E sempre nós convivemos juntos. Minha mãe sempre morou com a minha avó, que ela logo ficou viúva, né? Mas interessante, assim, eu tenho muita memória da minha infância em relação assim, a essa situação que nós vivemos hoje, em relação aos nossos filhos, aos filhos das pessoas que estão assistindo. Eu lembro que umas 3h30 para 4 horas dava aquele momento de já ter terminado a tarefa, de você tomar aquela vitamina que minha avó fazia, que eu lembro que ela rapava ali com o dedo para colocar e logo eu ia para a rua aqui perto da minha mãe. Minha mãe ainda mora nessa casa. E era tão bom, porque a gente estava ali junto, tinha a correria, tinha a brincadeira, tinha aquela melhor amizade. E a nossa preocupação maior era que a nossa mãe não chamasse a gente depois que estivesse dormindo na rede para tomar banho, né? E eu vejo muito isso assim, eu tenho uma filha com 9 anos e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, não porque eu e meu esposo somos bons, mas nós temos pedido ao Senhor discernimento e direção. Ana Lu, todos os amigos de Ana Lu têm celular. E eu sempre digo a ela, Ana Lu, daqui a 15 anos você vai ver a diferença de uma criança que estava direto no celular e a diferença sua. E sempre conto às crianças que estão perto lá da minha casa, que eu tenho um contato com elas, eu conto essa infância de brincar, de pé no chão, de correr, de abraçar um cachorro, de não ter aquela
aquela situação direto dentro de um quarto, direto com o celular na mão. E hoje em dia eu não vejo mais isso. E isso me entristece, porque quando, às vezes, eu estou numa clínica, eu vou levar minha filha para uma consulta de rotina, aí eu vejo as amigas da minha filha, né? Amigas de sala. E eu pergunto, às vezes, tá doente? Não, vou pro psicólogo. E hoje em dia eu acho tão assim, eu me entristeço a ver uma criança de 7, 8 anos indo para um psicólogo. Não que a terapia não seja boa, mas eu acho que criança é para ela estar feliz, é para ela estar preocupada se ela vai brincar no outro dia, que horas, quem vai estar brincando, aquela brincadeira, não nessa situação que nós temos vivido, de crianças se perdendo dentro de casa, dentro dos quartos, enquanto a nossa infância, nos anos 80, eu lembro muito, eu gosto muito daquele videozinho que passa, né? Sonhei que estava nos anos 80. Aquilo é tão nostálgico para mim que às vezes eu choro vendo aqueles vídeos, sabe? Daqueles desenhos, daquelas brincadeiras, daqueles tênis, daqueles sapatos, daquelas roupas que as mães às vezes não tinham condições de comprar para os filhos e às vezes nós usávamos da nossa amiga. E eu não vejo isso. Hoje em dia, uma criança tem um celular, uma criança já conhece o McDonald's, uma criança já foi passar um final de semana no hotel, já sabe o que é um café da manhã, e nós naquele tempo nós não precisávamos disso para ser feliz. E hoje eu vejo que a criança tem perdido muito. As crianças têm perdido o melhor da vida, que é brincar, que é não se preocupar, que é sair de frente de uma tela de celular, da frente de uma tela de televisão. Eu lembro quando eu tomava banho dia de domingo, me arrumava, era esperando os Trapalhões começar. Para você, era muito raro nós estarmos perdendo tempo na frente de uma tela. Como hoje tem tantas crianças se perdendo dentro do quarto, através da frente de uma tela, né? Verdade. Resgatou a infância aí agora, ó. Não tinha tanta lembrança e agora começou a resgatar algumas lembranças. E é interessante isso, porque não é... Essa parte é novo até pra mim, porque na minha infância também, eu vim ter um telefone, eu vim ter algo assim, um celularzinho daquele simples, que ligava a lanterna, tinha aquele jogo da cobrinha. 100. Com 12 anos, com 13 anos. Então, assim, já era adolescente, né? Mas eu realmente aproveitei muito essa fase da minha infância. Então, a avó que você foi morar era a avó que você falou que tinha perdido o esposo. Foi. A minha avó, que tinha mais condições, né? Que é tia da minha mãe, que morreu há uns 10 anos atrás, só que sempre morou. Mesmo meu pai estando na nossa casa, ela sempre estava conosco ali. Certo. E aí, quando ela chegou a falecer, Daninha? Quando ela chegou a falecer, eu já tinha saído de casa, né? Que eu tinha casado já. Ah, certo. Aí ela faleceu, foi um baque muito grande, porque eu tinha, assim, foi muito novo, porque eu já tinha perdido meu pai. Eu perdi meu pai, eu ia fazer 14 anos, né? Faltava 7 dias pro meu aniversário. Você já tinha perdido seu pai nessa época? Só que assim, eu com 14 anos, eu sei que eu sofri, porque foi uma barra muito grande na minha casa. Foi uma barra muito grande mesmo, que se olhar para trás, eu vejo que só o Senhor direcionou, só o Senhor colocou as mãos, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui neste momento para glorificar o nome dEle. E quando minha avó faleceu, foi uma barra muito grande para mim, porque eu perdi meu pai com 14 anos, só que eu era quase uma criança. Eu não sabia o discernimento que teria aquela situação. E quando minha avó morreu, ela com 89 anos, minha mãe tinha acabado de fazer check-up nela, uma mulher muito saudável, que ela comia, se alimentava bem. E assim, eu vi ela pela manhã, almocei com ela, quando eu cheguei no local, minha mãe ligou dizendo que ela tinha passado mal. E ali ela morreu. Foi um baque muito grande, eu sofri muito com a partida dela, né, com a situação que ela deixou. Minha mãe também sofreu muito, porque minha mãe dizia que ela foi a esposa, foi a mãe, foi a irmã, né? E foi uma perda muito grande para a gente, tanto para o meu irmão como para minha irmã, que convivia mais com ela, que morava ainda com minha mãe. Mas foi uma coisa assim que até hoje eu sinto falta, se ela tivesse viva, para ela ver os netos, né, os bisnetos, para ela ter aquela segurança que ela passava para a gente, porque era assim, eu lembrei de uma coisa. Geralmente, quando o meu avô estava vivo, eles colocavam muito eu em primeiro lugar e segundo os meus irmãos. Vocês moravam juntos também com a sua avó? Com nossa avó. Os 3 netos? Quando veio, por nós morarmos numa localização privilegiada, meu pai colocou o comércio na esquina e por minha avó já ser uma pessoa idosa, ela morava nos fundos.
tipo um quarto bom para ela e era no muro, né? Aí ela conviveu muito, porque meu pai era muito bom. Meu pai sempre foi bom para os pais dele, para minha avó, que de sangue, né, que morava numa localidade mais longe, e para minha avó. Ele sempre cuidou muito. Aí não ficou, sempre éramos juntos ali. Uhum. Aí ele faleceu, né? Meu irmão saiu de casa, casou, foi para outra cidade. Você é a mais velha dos Eu sou a três? mais nova. A mais nova? Mais nova. Desculpe. Mas eu passo, a mulher, pelo amor de Deus, né? Você tem que assistir o negócio desse minha irmã, ela ama. E assim, ela sempre morou com a gente. Mesmo quando meu pai botou o comércio, mas ela sempre esteve conosco. Entendi. E como era a sua vida, Dani, nessa época? Você já conhecia Jesus? Não. Eu sabia, eu conhecia falar, porque a minha avó materna de sangue, aquela que não tinha condição financeira, que deu a minha mãe para a irmã dela criar, ela mostrou o evangelho, a coisa mais importante da vida, que não adianta diploma, não adianta nada. Se você não tiver esse Jesus na sua vida, tudo que você tem, tudo que você adquiriu, tudo que acaba neste mundo, ele cessa, se não for por Jesus. Minha avó morava numa localidade e geralmente nós íamos para lá, para os aniversários, porque sempre era um culto, né? O culto. E geralmente eu lembro que as pessoas que iam na minha família sempre bebia, né? E minha avó era muito engraçada. Minha avó Xixica, eu glorifico a Deus pela vida dela. Onde eu chego, eu tenho a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Eu digo aí, eu estou aqui porque Xixica orou, minha avó orou por mim, né? E nós íamos para lá, eu sempre via ela falando de Jesus. E quando eu fiquei maior, que eu podia dirigir, pegar um transporte e ir lá, e ela sempre pedia para mim louvar os hinos da harpa. Ela cega, nunca murmurou da cegueira dela, nunca disse nada, sempre foi aquela mulher de fé, aquela mulher forte. E meu avô tinha morrido, meu avô, né, o companheiro dela, e eu vi que ela tinha sofrido muito, porque eles eram muito apegados, né? E tem até histórias dela que ela tinha tanta fé que as irmãs iam orar lá, aí dizia, né? Aí meu avô bebo dizia, Xixica, lá vem suas irmãs, lá vem sua tia, menina, né? E eram as irmãs que oram lá. Aí ela tinha tanta fé que o Senhor Jesus ia salvar o marido dela, que era interessante. Ele, nas feiras de antigamente, né? Era aqui tabuleiro de areia, ele vinha com a banana vender, aí chegava na serra, na localidade que ela morava antes, e vinha morar mais perto da gente, dizia assim, Xixica, mulher, eu vi Antônio Pretinho lá no chão. Aí ela dizia, e você viu o balai? O balai, Xixica. Mulher, Jesus disse que ia salvar meu marido, mas o do balai ele não falou nada, ele tem que levar as bananas para vender. A preocupação dela era do balai, né? Porque ela sabia, a convicção que ela tinha no Jesus dela, sabia que o esposo dela ia aceitar o Senhor. E quando ela aceitou o Senhor Jesus, ele, por incrível que pareça, um homem de Deus, assim, que nunca vi fazer acepção, isso eu até tinha raiva, sem mentira nenhuma, que eu não conhecia o evangelho. Nós chegávamos lá, na localidade mais próxima dele, aí tava lá os meninos dos vizinhos. Ele não fazia acepção. Eram os netos e os filhos dos vizinhos. E um dia eu perguntei ele por que ele tratava nós igual. Não tem como ele tratar eu, que sou neta dele, igual. Não, ele sempre repartia. Se fosse lá no campo, ele tinha que tirar alguma coisa, dividir com todo mundo. Era assim, botava todo mundo sentado, conversava. E aquilo ali eu achava estranho. Mas ele já tinha Jesus na vida dele, e para ele era normal não fazer acepção. Aquilo ali era o verdadeiro amor que ele tinha. Né? Ele é um homem de Deus, eu sinto muita saudade de Antônio Pretinho. Até lá no restaurante do meu irmão tem uma sobremesa que é Xixica e Antônio Pretinho. Eu só como ela, é a minha preferida. Aí, quando o meu avô faleceu, eu ia visitar muito ela. Minha mãe aceitou o Senhor Jesus e queria muito ver a mãe dela. A partir lá, aí eu cantava os hinos da harpa. E eu creio que ela orava por mim já, né? Aí teve um dia que eu disse, vó Xixica, eu queria dar um presente à senhora, no dia do aniversário da senhora. Aí ela disse, minha filha, eu só queria uma coisa. Eu não quero presente nenhum. Eu só queria ver minha filha crente, aceitando o Senhor Jesus. Claro que logo não foi no próximo aniversário, mas teve um aniversário que, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fico muito feliz por isso, que ela viu eu louvando ao Senhor no aniversário dela e meu esposo pregando, ela deitadinha lá na rede, né, perto da porta, e ela viu o que o Senhor Jesus tinha feito na minha vida. E eu agradeço muito a Deus. E assim, tem momentos da vida
que se eu pudesse, se a pessoa escolhesse, assim, você pode ter 30 segundos com 2 pessoas, eu ia ficar muito feliz de ver, de abraçar eles dois, porque, assim, eles dois não deixaram nada, não deixaram terra, não deixaram nada que pudessem. E eles, quando passaram por Senhor Jesus, minha avó tinha 50 anos de crente, né? E, assim, ela não deixou, ela vivia do aposento dela, ela vivia daquela felicidade dela. E, assim, por que eu queria ver eles? Porque o que eles me ensinaram, ninguém nesse mundo me ensinou, porque é você viver com o que você tem, é você ser feliz, é você não murmurar, é você não fazer acepção de pessoas porque é do seu sangue ou não. Eles me ensinaram muita coisa. E, assim, e se eu pudesse passar 30 segundos com eles, eu tenho meu pai que faleceu já, só que, assim, eles são um casal que eu sou apaixonada. Eu queria muito poder, assim, abraçar e dizer, mas eles estão bem melhor do que nós uma hora dessa. E aí seu avô, então, conheceu Jesus. Conheceu Jesus. E morreu, como diz minha mãe, morreu mais crente do que Xixica. E como foi essa época que ele aceitou Jesus? Foi antes de morrer? Foi. E ela orou mais de 25 anos, acho que, por ele. E quando ele aceitou o Senhor Jesus... bebia. Ele bebia. Antônio Pretinho bebia, mas sempre em paz. Tem até um primo meu que o povo diz muito que parece muito com ele, que é manso, sabe? É bem calmo. E disse que ele era uma pessoa muito, muito calma antes de aceitar o Senhor Jesus. Mas um casal pra mim que é incrível referência. Como a oração, ela ultrapassa gerações. Porque tem orações que... Teve pessoas lá atrás que oraram por nós, pessoas que conheciam verdadeiramente a Jesus, que oraram por nós e que hoje nós estamos aqui graças à oração que foi atendida por essas pessoas. Não, interessante é assim, porque quando você está numa situação que só você está. Eu creio que essa hora tem gente que está escutando. E vou dizer, tem uma situação que você está passando nesse momento que só você e Deus sabe. Tem coisas que você já tentou de todos os jeitos. Você, às vezes, já pediu para deixar aquele vício ou alguma coisa. E o interessante que aconteceu comigo, eu conheci uma irmã, a irmã Fátima. Ela morava em Roraima, ela já passou até pro Senhor, tá? Com uns 3 meses que ela passou pro Senhor. Uma mulher muito, muito crente, mulher abençoada, um testemunho de vida tremendo que o Senhor trabalhou na vida dela. E ela me ensinou um dia eu perguntei a ela, porque eu não tinha oração, irmã, eu chegava e pedia para ora aqui em mim, eu quero ser liberta, eu não quero ver o álcool, eu não quero beber, me liberta. Aí eu conheci ela. Minha mãe já conhecia ela, eu perguntei, irmã Fátima, eu posso jejuar por mim? Porque eu sabia que cheia de falhas, cheia de pecado, né? Um alcoólatra, porque passava menos de 8 dias, já estava bebendo ali. Aí ela me ensinou que sim. Ela me ensinou Você sem conhecer Jesus? Sem conhecer Jesus. Eu ia para a igreja, porque minha mãe já era crente, eu sabia que o Senhor podia, ele tinha o poder de transformar a minha vida. Só que eu tinha que querer. Eu tinha que deixar a porta aberta, eu tinha que buscar ele para ele trabalhar na minha vida. Aí eu comecei a jejuar e ela começou a orar por mim. E quando ela retornou de novo, o marido dela trabalhava em firma, aí ela vivia lá, morava lá. Aí ela, quando voltou, ela me viu crente. E ela disse que orava por mim. Assim, a oração tem um poder tão grande. Eu não sei se você já tem orado, se você já tem pedido muito ao Senhor pelo seu filho, pelo seu casamento, por alguma coisa que você tem pedido ao Senhor, eu não sei. Mas eu sou o resultado de oração. Eu sou um milagre. Para mim estar aqui essa hora, com essa honra toda de poder falar neste microfone e poder outras pessoas ouvirem o que o Senhor fez na minha vida, foi oração. Foi oração. E não se desanime se você já orou pelo seu filho, pelo seu casamento, por algo que o Senhor colocou no seu coração que ele vai dar. Não desanime. Ah, irmã Daninha, tem hora que eu não consigo nem falar, pois chore. Pois chore. Vá para o chão, chore, rasgue seu peito. Porque ele não necessita de ouvir nenhuma palavra da minha boca nem da sua boca. Porque ele sabe o que nós necessitamos. Quando Ana falou ali, Ana só abria a boca, falando que ela estava embriagada, mas o Senhor ouvia o clamor de Ana, o choro de Ana. Então Ana foi abençoada com o irmão Samuel. E por que você não vai ser? Você tem pedido ao Senhor, tem horas que não dá vontade nem falar. Pois só chore, porque eu sou um milagre. E eu estou aqui porque minha avó orou, a irmã Fátima, que já está na glória, orou, minha mãe orou. E quantos irmãos e irmãs oraram? Então não desista de orar por aquilo que o Senhor colocou no teu coração. A irmã Daniel é um milagre e você vai receber o seu milagre em nome de Jesus. Receba. Glória a Deus. E
Eu creio que muita gente que lhe conhecia antes, que talvez era amiga de bar, né, de bebida, de farra, vê você hoje e olha, nossa, a vida de Daninha mudou mesmo. E como foi, Daninha, essa mudança? Como foi o dia que você se converteu? Como foi essa... Porque eu sei que a mudança ela não ocorre da Não. noite que você aceita para o outro dia, né? É uma Como mudança constante. ontem eu estava pior do que hoje. E amanhã eu estarei melhor do que hoje, né? Porque eu sempre digo, o evangelho não é o tempo que você tem de crente. Ah, eu tenho 25 anos, eu sou mais crente do que Ilamara. Não. O evangelho, o mover do Senhor é você se deixar que o Espírito Santo chame ao seu ouvido e diga o que você tem que mudar e você ouvir, né? E eu digo muito assim, a situação que eu me encontrava, só Jesus. Porque eu, com 23 anos, bebia, como eu já falei aqui, ia muito para Fortaleza, né? Minhas amigas todas fazendo faculdade, eu nunca quis estudar. E eu, com 23 anos, mesmo na mesa de bar, eu dizia, meu Deus, onde é que eu vou estar com 30 anos? Porque eu sabia da minha situação. Porque eu sabia que não tinha. Era o quê? Era morrer. Não tinha perspectiva nenhuma. Não. Não queria estudar. E eu disse, meu Deus, eu sempre, eu bebendo. E essa influência de álcool, Daninha, vem de onde? Você acha que... A família. Porque a maldição passa de geração em geração, como a bênção passa de geração em geração. Xixica, ela quebrou essa maldição. A minha mãe era alcoólatra também, quando meu pai faleceu, o inferno era a minha casa, né? O inferno era a minha casa. Minha mãe virou alcoólatra. A minha irmã do meio, que tomou de conta de tudo, ela foi trabalhar no banco e ganhava pouco. Nunca se envolveu com álcool, então? Não, ganhava pouco e ela foi minha mãe, ela foi meu pai. Eu digo muito assim, há muita gente que a parte que ela fez na minha vida foi muito importante. Porque ela me ensinou a ser uma pessoa que pudesse ver um futuro. Ela, nessa época, não conhecia Jesus, mas ela me ensinou muitos princípios, né? E quando minha mãe virou uma alcoólatra, eu tinha 14 para 15 anos, e eu lembro que eu não gostava nem de chegar da escola e pegar naquela maçaneta, porque eu sabia que ela estava bebendo, né? E o Senhor Jesus foi trabalhando na vida da minha mãe, e minha mãe aceitou o Senhor. E ficou faltando eu, porque minha irmã estudando, fazendo faculdade, trabalhando, meu irmão tinha a vida dele também, né, longe da casa da gente. E aquilo ali eu perguntava ao Senhor na mesa de bar, eu dizia, meu Deus, com 30 anos, onde é que eu vou me encontrar? Com 30 anos, onde é que eu vou estar? Nessa vida que eu tô levando, onde é que eu vou estar? Aí comecei a ir para a Assembleia de Deus, dia de quarta-feira. Por quê? Porque o dia de quarta-feira eu pude estar mais ligeiro. Eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Porque se Jesus libertou a minha mãe, ele vai fazer alguma coisa por mim, porque eu sabia, né? Que ele ia fazer alguma coisa na minha vida. Aí passei 1 ano e 7 meses frequentando a igreja. Né? Ia para a igreja. Na hora do apelo, acho que nem faziam mais. Quando era só eu, ele nem fazia mais, porque sabia que toda quarta-feira eu estava lá. Aí comecei a ter vontade de servir o Senhor Jesus. Só que eu ia para a igreja, orava, dizia, eu não quero ter vontade de beber. Só que quando eu saía da igreja, eu ia pro bar. Aí não dava certo. Por quê? Porque nós não temos força. Se você vai pedir uma coisa ao Senhor, você tem que saber que Ele vai fazer. Só que você tem que ajudar. Você tem que, nessa peleja, você tem que estar ali forte, pedindo ao Senhor. Eu saía da igreja e beber. Geralmente nas férias, as meninas estavam tudo aqui, a gente ia beber. Só que eu fui vendo o quê? O Senhor foi trabalhando mais ainda no meu coração. Fui trabalhando, e chegou um dia que eu disse... Eu era muito conhecida na escola, que as professoras pediam favor a mim e tal e tal. Aí eu fui maquiar as professoras que eu conhecia, que elas iam tirar umas fotos para a faculdade. Aí eu disse, eu vou aceitar Jesus hoje. Aí teve até uma que disse, olha, você não inventa não, Daninha, porque se eu ver você naquele bar na esquina, eu vou dizer, mulher da escorra feia, não sei o que, eu digo, a partir de hoje, você nunca vai me ver naquele bar de Uberneus, que era um bar muito conhecido aqui na cidade, né? Que a gente ia para lá, a turma ficava bebendo. E eu acho interessante também, eu converso com esses jovens, a diferença era gritante do que é hoje. Hoje as meninas estão se perdendo, os meninos também, porque naquela época era o álcool. O álcool, você saía, você se divertia, você brincava. Eu subia em palco, eu cantei com o Reginaldo Rossi 2 vezes, cantava muito com as bandas. Só que assim, aquela maldade, claro que era ruim, existia aquele pecado, só que hoje eu vejo jovens tão lindas, se perdendo nas drogas.
que é tão normal fumar maconha. Eu digo, meu Deus, naquela época eu não tinha isso. Mas para a glória do Senhor, eu nunca usei nenhuma droga ilícita. Fumei muito, bebi muito. Só que assim, eu nunca usei porque o Senhor acho que já estava colocando a mão. Porque se eu tivesse usado, misericórdia. Tudo que eu provava, eu me viciava. Se eu tivesse fumado maconha, se eu tivesse usado uma cocaína, eu não estaria aqui, não. O Senhor já estava me afastando, sabe? E as pessoas que eu andava na época, nós fazíamos até um trato de não usar essas coisas, né? E o Senhor foi trabalhando na minha vida e eu fui dando lugar. Eu fui vendo que aquela situação não era. Aí, disse isso, que ia aceitar o Senhor Jesus, e aceitei. Quando eu cheguei em casa, a mãe tinha feito até um jantar. Os irmãos lá que oravam por mim, né? Mas sua mãe não era ainda crente. Ela já era crente. Só que o mais interessante, antes de eu me converter, o Senhor, eu acho que foi o Senhor, me interessei por um rapaz. Dania, como? Eu não sei. Eu nunca me envolvi com ninguém no mundo, porque eu sabia que eu, por ter muitas amizades com homens, ele sempre dizia, Daninha, fulano não presta não, fulano só quer mesmo usar as meninas. Naquele tempo era usar, né? Que agora é outras palavras. E eu fiquei ligada, eu digo, meu Deus do céu, eu não vou namorar com ninguém. Ficava nas festas. Só que eu comecei a olhar para um rapaz que era trabalhador, que passava em frente à minha casa, e quando eu estava na calçada, ele também passava para o trabalho e passava para fazer a obra com um irmão perto da minha casa, né? Aí eu digo, meu Deus do céu, me interessar por esse irmão. Jesus, um homem desse não sabe nem que eu existe, uma bicha dessa cachaceira, dá um nome desse crente desse jeito santo, vai olhar para mim, e eu fiquei só na minha. Minha mãe disse, mulher, você sabe de uma história. Diga aí que fulano vai completar ano. Eu digo, pois vem cá, mãe vai deixar esse blusão e essa gravata. Foi ela e uma amiga dela. Chegaram lá, o irmãozinho fez uma oração. Nessa época você trabalhava na loja de roupa, né? Trabalhava na loja. Aí, mãe disse, ei, Dani, ele fez uma oração, pediu para Jesus abençoar quem tinha dado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu digo, glória. Só que eu não dizia ninguém, dizia só a mãe. E começou os irmãos saberem. Regineide, que é uma bênção na minha vida, e Marquinhos, um casal abençoado. Trabalhavam perto da... Aí Regineide começou, essa minha amiga começou a, né? Dani, não sei o que, eu disse, mulher, deixe de movimento. Um homem bom daquele não vai me querer, não. Deixa de conversa. E um dia eu cheguei na padaria que a minha amiga trabalhava e tava essa menina da igreja, conversando, não sei o que, não sei o que. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha de vocês quando vocês passam com esses meninos do mundo na garupa. Eu, enquanto tô lá na calçada, esperando minha carona pra ir pra uma festa, eu digo, meu Deus do céu, eu queria tanto ser essas meninas crentes na igreja, sem sofrimento. Aí vocês, homem, tem aquele irmãozinho que passa, que tanto trabalha como faz a obra de Deus, namora com aquele rapaz, vocês deixam um bom daquele. Que era o que você tava olhando. Eu vou mandar as meninas, abençoar as meninas, que eu tinha perigo. Da onde, mulher? Só que Jesus é tão maravilhoso que começou. Só que ele disse que só conversava comigo quando aceitasse o Senhor Jesus, né? Aí eu aceitei, no outro dia nós conversamos. Só que no outro dia, gente, é loucura, viu? Quando ele saiu, eu digo, meu Deus, eu sou doida. Ele disse, eu só namoro pra casar, porque eu sou obreiro já e tal, depois eu caso. Eu digo, meu Deus do céu. Você disse, eu caso? Eu digo, vai, meu Deus do céu, eu sou doido. Como é que eu vou dizer um homem desse que eu caso, eu nunca namorei nem filme com ninguém, que eu tinha medo de dizer que amava alguém? E pronto, depois disso, pra glória de Deus, 15 anos de casado. Ai, era ele? Eu tava esperando você mudar o roteiro e dizer, mas aí eu fui na igreja e conheci meu marido, eu pensei que era outro. Não, já tinha, eu digo, Jesus, isso é muito bom, viu? Mulher, impressionante. Você que conhece a gente, assim, é interessante. E as comidas... eu realmente não sabia dessa história, Pronto. não. Pois essa história com mulher, mas foi tão interessante, sabe? Que assim, o Senhor colocar a mulher, quando eu tava no bar, tava lá num bar que era muito conhecido, que agora não tem mais esse bar, ele passava na moto pra fazer a obra, aí eu me escondia. Eu digo, eu sempre conversei muito com Deus, né? Sempre conversei, mas eu vou me esconder pra quê? Se esse homem não sabe nem quem eu sou. Aí começou os irmãos falar, ei, irmã, o irmão lá, irmão, homem, deixa de mover, tem que ir crescendo aquele amor, né? Mas eu não aceitei Jesus, foi por causa dele não, viu? Eu aceitei que o Senhor já estava trabalhando na minha vida, eu queria uma libertação, eu queria ter uma vida abençoada, eu queria poder sorrir, eu queria ser feliz, sem precisar tocar no álcool, no cigarro. E aqui o Senhor nos mantém até hoje, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E eu ia perguntar isso, quando você aceitou Jesus, se você já era casado. Então, no caso, Deus lhe deu duas bênçãos ao mesmo tempo. Deu a salvação e seu marido. 5 meses de namoro, noivamos. 8 meses total de noivado com namoro, nós casamos. Então, quer dizer que ele já era obreiro. Já. Você aceitou. Quando aceitou, no mesmo dia você começou a namorar? No outro dia. No outro dia começou a namorar. Aceitei o Senhor Jesus dia 26 de julho
de 2006. Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu prometi ao Senhor, fui para uma vaquejada, fui comprar umas blusas, a menina Dani decotaram isso, não vou dizer, eu não dizia a ninguém, que eu sabia já que o inimigo tinha as artimanhas dele, eu não vou dizer a ninguém pelo fato Você também de que já estava se preparando, né? comprei uma blusinha de manga. No dia que eu estava vomitando dentro do carro, eu disse, Senhor, vai ser a última vez que eu bebo, porque eu creio que o Senhor vai abençoar a minha vida. E tá aqui, para honra e glória do Senhor Jesus. O último dia que eu bebi foi esse dia, né? No sábado, na quarta-feira, eu aceitei o Senhor Jesus e estou aqui pela misericórdia dele. Porque se não for por ele, se a gente não lembrar que é só por ele, que ele nos mantém de pé, que ele nos guarda. Daninha, e depois? Porque assim, eu cresci na igreja desde 4 anos. Meu pai me levou para a igreja e depois a minha mãe aceitou depois de mim. E eu nunca tive contato, também nunca tive vontade, nem curiosidade de saber, de tipo assim, de participar para sentir dentro de mim como era a sensação de beber, de passar mal. Mas assim, num contexto geral, como é a vida realmente, você que já viveu nessa parte? Tanto sua como das suas amigas. Elas também comentavam do quanto era triste essa vida de se acabar em bebida, de beber demais, gastar todo o dinheiro e às vezes não sobra nada, realmente, o dinheiro pro final do mês ou até pro início do mês. Assim que ganha, já gasta o dinheiro todo. E aquela tristeza, angústia. Eu acredito que tem pessoas essa hora que estão assistindo que não falam, não contam Mas sentem. os livramentos que o Deus deu, que sabe que naquela hora que foi uma oração que uma tia, que uma mãe, que um pai fez. Não conta. Nós não contávamos nenhuma para a outra. Porque você não conta, porque você tem medo da pessoa dizer, eu já avisei a você sobre isso. Aquela vida que eu vivi era triste. É uma vitrine. Eu tava até para falar, porque vai ter gente, vai ter crentes jovens que vão assistir e estão querendo colocar o pezinho lá fora. É uma vitrine. Essa vitrine é muito cara. Quando você está do lado de cá, você olha, é tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, é todo mundo amigo, é todo mundo legal, você não vai se embriagar, você não vai usar nenhuma droga ilícita porque você é forte, você é diferente de quem está lá. Mas não é. É uma vitrine que quando você ultrapassa, é muito caro. E nessa época que eu vivia, eu não contava a ninguém. Porque os livramentos que o Senhor me dava eram muitos. Carnavais em Aracati, que quando nós voltávamos para casa, só as meninas. Eu via que o Senhor estava livrando de homens maus. Você vinha com aquele temor, assim, de... Mulher, teve um carnaval que eu fui em Aracati. Irmã, tribulação medonha, aquele carnaval que eu fui. Foi o último carnaval que eu fui. Eu não passava carnaval na minha cidade, era só em Beberibe, né, em Aracati, nesses cantos. Você não tem noção de um carnaval mais atribulado que eu fui, não. E o povo, Dani, você sabe, mulher, ou coisa horrível. Mulher, quando começava uma confusão na esquina, eu já me abaixava. Dani, eu morri pro inferno, vou nada, tiroteio aí. Ó, cedo tava em casa. Na segunda-feira, eu comecei a procurar carona pra vir, que as meninas não vinham, a gente alugava casa. Não tinha ônibus nessa. Aí conseguimos. Um casal amigo da gente vinha aí, Daninha, vai dar certo de você. Cheguei, aí uma colega minha que eu andava disse, Daninha, eu vou gritar aqui, ei, irmã Leda, vem cá. Irmã Leda, Daninha ficou lá, só disse que só vinha sexta-feira. Não, mulher, eu sabia, porque ela vem na quarta-feira de cinza morrendo de raiva quando acaba. Eu, quando estava no carnaval longe da minha mãe, eu queria fazer de tudo, porque parece que eu estava livre ali, ninguém me monitorando, né, ninguém dizendo nada. Mulher, eu cheguei na segunda-feira, quando minha mãe viu eu dentro desse carro, disse, minha filha, eu não acredito, não. Foi Jesus que trouxe você. Eu disse, mãe, eu não estava aguentando. Eu não estava aguentando. Só que nesse carnaval tinha, né, esse período agora do Covid, não teve como ter, mas é muito abençoado o nosso retiro aqui de Mocidade. Minha mãe disse que estava assistindo a pregação. E a pregadora disse que já tinha ligado para o esposo dela e tinha escutado que estava tudo bem com a filha dela, com os filhos dela e que amava ela. E minha mãe disse que colocou no coração e disse, Senhor, eu queria tanto que um dia uma das minhas filhas pudessem dizer isso, que o esposo ama ela, que ela está fazendo a obra do Senhor e o Senhor está cuidando da casa, né? Junto com o Senhor e o esposo está cuidando da casa. E mãe disse que coincidiu, acho que minha mãe estava orando tanto para mim vir embora. Mulher, eu não aperrei tão grande, eu disse, Senhor, eu não quero ficar aqui. Mulher, eu via tanta coisa, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou fazendo o que aqui? Segunda-feira eu vim embora. Quando minha mãe contou também isso, né? E assim, era uma vida triste. Eu entrava no meu quarto,
chorava muito. Na hora que eu estava na mesa com os meus colegas, eu ficava perguntando por que eles queriam que eu estivesse perto. Porque eu era tão triste por dentro, era era só de aparência, aquilo era uma tristeza por dentro, só que eu tinha que estar sorrindo, eu não sei por quê, porque hoje eu não vivo de aparência, graças a Deus. Eu sou o que eu sou, eu vivo como o Senhor quer, eu sou livre, né, dessas amarras que o inimigo coloca nas pessoas que estão no mundo, porque você tem que ter aquela perfeição, e não tem nada de perfeito. O mundo agora está mais ainda imperfeito, porque se antes tinha, imagine hoje tantas meninas bonitas que se valorizassem, tantos rapazes bonitos que se assim, eu vou entregar minha vida ao Senhor, o que o Senhor faz na vida de uma pessoa, em relação a financeiro, em relação a espiritual, você olha para trás, é impressionante quando assim, eu acordo pela manhã, e eu digo, Senhor, como foi que o Senhor me fez? O Senhor é tão maravilhoso, como é que o Senhor me dá essa honra de estar na minha casa, de estar tudo organizado, como com 30 anos, né? Eu, quando acordei com 30 anos, em julho, dia 9 de julho, quando eu completei 30 anos, estava reformando o nosso quarto para a chegada da nossa filha. Eu estava com 7 meses de grávida. Eu estava dormindo na sala, porque estava bagunçado os quartos, tinha gesso. E eu comecei a chorar. Lembrando quando eu tinha 23 anos, embriagada nas mesas de bares e perguntava ao Senhor como eu estaria com 30 anos. Dania, você consegui porque não foi por mérito meu. Eu chorar naquele dia que eu estava fazendo 30 anos, grávida, com minha casa sendo reformada para esperar uma filha que o Senhor me abençoou, com um casamento abençoado, não foi mérito meu. É como eu disse, quando você deixa o Senhor Jesus trabalhar na sua vida, quando você abre, quando você que está assistindo isso agora, você tem chorado, você tem vivido situações que só você e Deus sabe. Mas você não tem deixado o Senhor trabalhar, você não tem você assim, eu vou abrir a minha boca e vou pedir, vou clamar ao Senhor. Faça isso. Irmã Daniela, ele sabe todas as coisas, sabe de todas as coisas. Só que ele quer que nós venhamos abrir a nossa boca. Para que ele possa entrar na nossa vida, nós temos que dizer, entre. O inimigo não. O inimigo roubou algo da tua vida que você nem imaginava que ele ia roubar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E o Senhor Jesus, ele está lá. Ele só quer que você diga, venha cá. O Senhor entra aqui. Jesus faz alguma coisa, muda a minha vida. Faz melhor do que o que o Senhor fez na vida da irmã Daninha. Faz melhor do que o Senhor fez na vida daquele drogado que estava lá na sarjeta e hoje em dia trabalha com drogados, levantando eles do pecado. O Senhor faz, mas cabe a nós trazermos ele para perto da gente, para ele transformar as nossas vidas. Glória a Deus. E Daninha, no dia que você aceitou Jesus, tô lá, já estava pensando, né? Você foi, não foi de uma vez, você foi indo na igreja e depois, não, vai ser hoje, vou aceitar. E aí, o que foi que você pensou no outro dia? Como foi essa mudança, assim? Como foi que foi ocorrendo essa mudança? É um momento, assim, que para mim foi muito difícil pelo fato de eu viver no meio de um povo na sociedade daqui. Muitas pessoas me conheciam, né? Eu sou uma pessoa que até hoje, graças a Deus, sou conhecida. E, graças a Deus, eu sou respeitada pelo fato de Jesus ter feito na minha vida. Eu sempre digo, Senhor, eu quero que as pessoas vejam o que o Senhor fez na minha vida. A transformação de uma beba para uma dona de casa, para uma empreendedora, para uma mãe, para uma pessoa que, quando alguém precisa de alguma situação, seja pessoas que querem uma em relação a financeiro, chegam lá em casa, Dani, às vezes eu só aperrei você para isso. Não, mas eu quero que minha casa esteja aberta para isso, para quando você estiver precisando, saber que o meu Senhor, ele pode trazer algo de alívio para você. Não foi fácil, eu confesso. Teve muitas apostas em mesa de bares, em sítios, que chegaram aos meus ouvidos, que não davam 30 dias, que eu ia deixar o Senhor Jesus por conhecer a vida que eu tinha, de farras, de bebedeiras. As pessoas que se intitulavam amigos meus, né, faziam essa situação de apostas, e confesso que não foi fácil, porque com 30 dias mais ou menos eu tive uma crise muito grande de abstinência, que eu me tranquei dentro do quarto do meu irmão. Eu lembro como se fosse hoje. Coloquei aquele hino de Aline Barros, sonda-me, Senhor, e me conhece. Era um gosto do álcool na minha boca tão grande que eu só fazia gritar. Eu coloquei no último tom aquele som. E eu gritei com todas as minhas forças.
Eu digo, Senhor, esse álcool está... Eu tô com gosto de álcool, mas eu não quero retroceder, Senhor. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar o que eu vivi antes, que aquilo não é meu mais. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero fazer a diferença. Eu quero proclamar nesses 4 cantos que o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor dá uma vida nova. O Senhor, nós não precisamos de nada a não ser o Senhor para sermos felizes. E aquilo ali foi uma coisa que chamou muita atenção, que eu não estava só. Muitas pessoas aceitam o Senhor Jesus e 30, 40 dias elas vão fraquejando. Não sei se é vergonha de pedir ajuda a alguém, mas eu não tive vergonha de pedir ajuda a alguém, eu pedi ao Senhor. Você pode ter se afastado 3, 4 vezes, não importa. Se você quiser aceitar o Senhor Jesus agora, é só colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor, me perdoa. Ô Senhor, eu quero se reconciliar contigo. Eu quero ter um encontro de novo. E quando vier a vontade, a abstinência de alguma coisa que você faz, você pode fazer como eu fiz. Se tranque no quarto, grite. Peça ao Senhor que possa dar a libertação que você precisa. Para que você possa impactar outras vidas através da sua vida. Não foi fácil, mas quando a coisa não é fácil, aí que você luta. É verdade, porque a gente realmente há dificuldades. Até para quem cresceu na igreja, a tentação, ela existe. A dificuldade, aquele hábito que a gente tinha durante 10 anos, ele não vai se acabar assim. Agora, o que Deus reconhece é o coração. O coração, quando ele quer realmente, não, eu quero mudança, Senhor. Eu quero mudar. E quando você pede ao Senhor, ele está ali para você pedir. Nós somos tão falhos que o Senhor nos dá tantas bênçãos, mas nós não recebemos pelo fato de quê? De não abrirmos a nossa boca. E é interessante a gente saber que nós realmente somos falhos, que nós somos fracos e que em algum momento a gente pode ter uma recaída, porque acontece não, eu estou muito bem, nunca mais vai acontecer isso comigo, nunca mais eu vou cair. Aí a gente se engana, quando Paulo fala, né? Quando eu penso que eu estou forte, fraco eu estou. Então, toda vida que a gente acha, não, isso nunca mais vai acontecer, eu nunca vou fazer isso. Sabe o que também? Eu creio que tantas pessoas que são crentes ou não, mas eu vou dizer, nós que estamos às vezes num culto e olhamos para trás naquele apelo e vê um jovem, vê uma senhora que já está com 3 vezes que se reconcilia. Só que nós queremos ser tão bons porque nós estamos ali e não caímos, estamos ali em pé, que quando nós olhamos para aquela pessoa, no lugar de dizer assim, eu vou lá na frente com ela abraçar e dizer, olha, você vai cair, mas você vai cair não, você vai ter uma recaída, mas peça ao Senhor. Se você quiser ajuda, eu estou aqui. Mas nós, às vezes, falhos, olhamos para trás e dizemos, de novo. Se eu derravei de novo. E é interessante, Daninha, que assim, eu vejo muitas pessoas vão na igreja, buscam ajuda. E assim como você, Deus já estava sondando seu coração, Deus já estava falando com você, tem muitas pessoas que vão na igreja, precisam de ajuda, e Deus está falando, e a pessoa diz, não é o momento, mas não é nós que sabemos qual o momento certo para a gente ir até Jesus. E nós não podemos esperar o momento certo. Porque exatamente. o inimigo não permite, ele não quer que você venha. Ele não quer que você venha de maneira alguma. E eu me lembro uma vez que eu estava, uma pessoa olhou para mim e disse assim, Lamara, como é isso que vocês falam? Como é que Deus falou comigo? Como é isso? Porque eu nunca ouvi Deus falando comigo. E aí, na hora eu falei, quando alguém fala com você, você está prestando atenção demais em outra coisa, você pode até ouvir, mas você não vai entender nada que a pessoa está falando. E muitas vezes a gente está com o volume dos nossos desejos, do mundo, muito mais alto, a gente coloca no nosso, como se fosse sifone aqui, a gente coloca no volume mais alto e a gente não consegue ouvir realmente o que Deus está falando. Na quarta-feira que eu estava me arrumando para ir aceitar o Senhor Jesus, eu recebi uma ligação de uma colega minha. O sonho dela era comprar um carro. Ela comprou o carro e ela ligou para mim. Você está indo para onde? Na mesma hora, o Espírito Santo, olhando de aceitar o Senhor Jesus. Não diga para onde você vai. Mulher, vamos para o Santo. Chegou meu carro, vamos para o Santo. Lá vamos encontrar fulana. Aí não diga, Daninha, você vai? Não, eu não posso. Eu taquei o telefone na cara. Porque eu sabia, se ali eu entrasse naquele carro, tudo que o Senhor já tinha traçado para a minha vida, eu que ia dizer não. Não é ele, porque nós dizemos não ao Senhor em várias situações da nossa vida. Você estava num relacionamento perfeito, abençoado, mas você procurou tanto uma coisinha
que você terminou aquele relacionamento para ficar com outra pessoa que não era de Deus. E hoje você está pagando o preço pelo fato de você não ter ouvido a voz do Senhor. Ah, não foi Deus, foi você. Nós temos o livre-arbítrio. O Senhor fala conosco, mas nós às vezes não queremos escutar. Não, é eu. Isso aqui sou eu. Não, né? Não é Jesus, não, sou eu. De onde Jesus vai falar comigo? Mulher? Da onde? Jesus fala. Jesus nos dá o melhor. Só que às vezes nós queremos o bom. Nós queremos o bom. Por quê? Porque nós somos falhos. Quando o Espírito Santo fala conosco, se você quiser escutar, você escuta e você vai ser abençoado. Mas quando o Espírito Santo fala conosco e você não quer, não adianta ninguém falar. Porque se o Espírito Santo ele não convence você, ninguém mais vai convencer. Verdade. E, Daninha, quando você já era uma mulher independente, já trabalhava quando você conheceu o seu esposo, né? E tinha uma mentalidade do mundo, assim, de diferente do que a palavra dizia em relação a ser submissa e algo. Como foi pra você, assim, estou aqui, não sou crente, tô no mundo, tô bebendo, tô fazendo tudo de errado. E aí sua vida mudou muito rápido e Muito. muitas coisas. Não foi só no fato de você entrar na igreja, no fato de você ter... não, vou entregar minha vida para Jesus. Mas o fato de você agora ser uma nova pessoa, de ser casada e ter uma família, uma casa, tudo mudou, né? Como foi isso? Tudo mudou. E eu confesso que foi muito rápido. Eu amo Jesus, porque eu digo, Jesus, eu nem mereço. Tudo que o Senhor fez foi tão rápido, mas também eu deixei. Eu permiti que ele pudesse. Mas eu confesso, Ilamara, que não foi fácil. Não foi fácil. Eu confesso que durante 1 ano do meu casamento, o meu esposo que levou só, porque eu não confiava. Eu vinha do mundo, que eu tinha amizades com muitos homens, que sempre me disseram que homens não queriam nada demais com mulheres. E eu fui criada nesse ambiente. E a transformação do evangelho é todos os dias. Casei com 8 meses de crente. E o que foi quando eu casei? Em relação a isso, eu não dizia eu te amo pro meu marido, porque eu acho muito forte. E ele sempre me amou, ele sempre me amparou. Eu casei com meu melhor amigo. Eu confesso ao Senhor, assim, eu agradeço muito ao Senhor porque eu casei com meu melhor amigo. Não tinha como existir uma pessoa melhor para o Senhor me dar. Mas assim, durante 1 ano do nosso casamento, fui imatura, não fui sábia. Em relação a financeiro, vinha de uma vida que eu gostava de comprar, que não pensava no outro, que era eu que me fazia feliz, e principalmente o ciúme. O ciúme acaba com qualquer relacionamento. Seja um ciúme com um filho, seja um ciúme com uma amizade, seja um ciúme com o seu esposo. E chegou um momento que eu sabia que eu não ia suportar só. E cheguei para meu esposo e disse, eu quero que você me ajude. Porque ele já era dirigente de congregação, ele já era 2º dirigente de congregação. E pedi a ele para jejuar comigo e orar comigo. E o Senhor me libertou. E interessante assim, quando o Senhor vai libertando você de certas situações, você é usada para outras pessoas, para que você possa levar aquilo que você passou. Eu acredito muito assim, que você não deve ter vergonha. Eu não posso chegar aqui e falar bonito, não falar do que o Senhor fez, que eu era um alcoólatra, que eu tive ciúme no meu relacionamento, que eu tive ciúme no meu casamento. Como é que o Senhor vai poder me usar se eu tiver vergonha do que Ele fez na minha vida? Nós não podemos enaltecer, nós não podemos gloriar o passado, mas você não tenha vergonha. Se você fazia alguma coisa que envergonhava o Evangelho, hoje não tenha vergonha de você poder levar o testemunho que o Senhor fez na tua vida. Seja na prostituição, seja nas drogas, seja no álcool, seja algo no seu relacionamento. Eu não sei o que tem lhe barrado, eu não sei o que o inimigo tem usado para você não ser usada para outras pessoas. Mas não tenha vergonha. Claro que você não vai ficar falando só dos seus defeitos, dos seus pecados de antigamente, mas quando você tem a oportunidade de falar para uma mulher, como eu cheguei numa localidade, a mulher tinha ciúme da irmã, da cunhada dela. Eu disse, minha irmã, pelo amor de Deus, misericórdia, vamos lá pra fora conversar. Meu esposo pregando, e eu digo, eu vou conversar depois, eu digo a meu esposo, porque eu não estava intercedendo. Eu fui falar com ele, eu disse, Senhor, eu te agradeço. Contei o meu testemunho. Disse, minha irmã, peça seu marido para lhe ajudar. Irmã, eu não posso... E outros casos que aconteceu na vida da gente, que você vai usando o que você foi liberta para você trabalhar na vida das pessoas e poder também ajudar aquelas pessoas. Mas hoje em dia, graças a Deus, e eu digo muito, se você casou para pensar que você vai ser feliz, é errado. E esses dias, eu falando com meu esposo, um dia antes do primeiro turno,
Eu fui comprar uma blusa pra ele e sempre eu gosto de comprar coisas boas pra ele, porque ele não gosta de comprar nada. Tem que ser tudo à força. Ele não gosta, não gosta, ele é muito simples. Vocês conhecem ele é muito simples. Ele não gosta de nada que chama atenção, nada. Fui comprar uma blusa do Brasil. Aí os meninos na loja, Daninha, essa daqui pra você. Eu disse, não, a minha pode ser uma réplica de R$ 35, mas pra meu marido tem que ser a melhor. Aí nós fomos jantar fora, um Vale Night, né, como diz aí o povo. Minha filha tava na casa da minha mãe e fomos jantar. Aí eu disse, meu filho, os meninos mostrando roupas, eu disse, não, eu quero o melhor pro meu marido. Aí ele disse, Daninha, é interessante, você sempre quer o melhor pra mim, e eu sempre trabalho pensando em você e Ana Lu. Aí eu digo, ô Jesus que botou o melhor. Então, aí eu fui ver que o nosso casamento estava indo pra melhor, porque eu estou querendo fazer o melhor na vida do meu esposo, e ele pensando em mim. A gente casa pra fazer o outro feliz. E quando os dois têm esse pensamento, então casa dá certo. Aí você poupa mais, você acha melhor cozinhar em casa pra poupar aquele dinheiro do seu marido. Ah, Dani, mas eu não gosto de cozinhar. Que legado você vai deixar seus filhos? Se você tem uma pessoa que cuida da sua casa e você trabalha, mas você não poder tirar nada. Não, eu vou cozinhar, eu vou ajeitar as roupas, eu vou dobrar, vou colocar no guarda-roupa. Para que a minha filha, o meu filho saiba que nós temos que ter uma vida também. Tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua finança, mas você pode trazer para dentro da sua casa. Aqueles ensinamentos de antigamente, que a mulher ficou para cuidar. Nós nos levantamos, o Senhor nos levantou para ser mulheres abençoadas, para guiar os nossos filhos, para amar os nossos esposos. Porque você ser submissa não é você baixar a cabeça, você apanhar, não. Você ser submissa, você está ali, querendo aprender com o Senhor e juntamente com o seu esposo, crescer financeiramente. Não mentir para ele. Ah, irmã Daniela, mas eu tenho que comprar algo para mim. Pois diga. O valor que for. Ah, mulher, mas meu marido não deixa não. Pois converse, traga seu marido para perto de você. Diga que você está querendo uma saia de R$ 200, um vestido de 400, um cordão de ouro de 1.000 e pouco. Mas diga. Ele vai estar ajudando a você. Se não puder comprar naquele momento, você vai poder comprar em outro. Mas o casamento é isso. O casamento é você saber que tudo que você faz de melhor pro outro vai ser bom para... Olha, nessa pandemia, gente, eu tava até vindo agora de uma cidade vizinha, e eu dizendo à minha irmã, o quanto nós já fomos abençoados nessa pandemia. Porque antes nós comíamos muito fora. E eu comecei a ver, eu digo, rapaz, eu tenho que poupar mais. Começamos a poupar. O dinheiro que nós ganhamos em relação ao querer gastar mais, nós investimos, e eu tenho visto assim, o investimento que eu fiz através desses 2 anos, que muita gente andou para trás, nós andamos pra frente. E às vezes os amigos da gente dizem, isso é penosa. Eu digo, não sou penosa, não. Eu gosto de cozinhar em casa, eu gosto de fazer uma comida boa, para depois você sair e poupar. Cresça junto com seu marido. Cresça. Dani, eu não tenho empregado, eu trabalho fora. Chama seu marido para lhe ajudar. Olha, meu filho, eu tô trabalhando fora, você também tá. Vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar mais dos nossos filhos. E vou dizer. É verdade. E vou dizer, nesse período que nós vamos entrar, esse ano que está sendo, vai entrar em 2023, nós temos que ter muita sabedoria. E vou ser sincera a dizer, quando terminou essa eleição agora, eu não me atribulei e o Senhor falou ao meu coração, cuida da tua filha, coloca barreiras, ora para os anjos estar ao derredor da tua casa. Lá da porta para fora vai ter coisas feias. Os nossos filhos o inimigo vai querer aceitar os nossos filhos através da escola, através do celular que você deixa os seus filhos todo dia, porque você não quer perder o tempo para estar perto do seu filho, porque às vezes ele dá trabalho, mas fica perto do seu filho. A partir de hoje, ame o seu filho. Ame, traga ele para perto de você. Seja uma mãe, seja um pai, que ninguém e nem o mal vai chegar à sua tenda. Traga os seus filhos para você, porque vai ser ano de peleja. Ah, Danilo, celeiro Brasil, nós não somos melhor do que ninguém, nem outro país. O Senhor está levantando uma geração para clamar, para ensinar aos nossos filhos o que é o Senhor Jesus. E nós temos o nosso dever de estar junto com o Senhor, de termos um casamento abençoado, para os nossos filhos também querer o mesmo que eles têm em casa. Em nome de Jesus, nós temos que fazer. O casamento é isso aí. É união e trazer os filhos para perto da gente. E você falando sobre a parte de Ana Lu, de ver um exemplo, de ver você cozinhando, isso é muito importante, porque assim, as nossas ações, ela falam muito mais do que palavras. Eu aprendi muito na minha vida com ações. Tinha até coisas assim, eu me lembro quando eu era criança, que
que os meus pais falavam palavrão. Eles vão brigar comigo que eu disse isso. Eles chamavam palavrão, mas um dia que eu falei, eles brigaram comigo. E aí na minha cabeça ficou meio confuso. Mas eles falam, por que que eu não posso falar? E aí eu fui pegando muito assim mais a parte da ação, ver meus pais trabalhando, ver a minha mãe se esforçando também trabalhando, é tanto que eu cresci muito com aquela coisa de tipo assim, não, eu tenho que poupar. Não sei por quê. Eu acho que eu vi a luta diária dos meus pais trabalhando. Meu pai acordava de madrugada, a minha mãe também ia bem cedo, ainda era escuro, para trabalhar. E assim, eu acho que meu pai me dava um dinheiro, às vezes eu ia para um lazer. E quando eu chegava lá, isso era um problema que quando eu casei, eu ainda ficava assim, precisei tratar. Porque meu pai me dava um dinheiro e brincava, traga o troco. E eu voltava com o dinheiro quase todo, porque eu morria de pena de gastar o dinheiro deles. Eu tinha pena de gastar o dinheiro deles, porque na minha cabeça eu pensava assim, nossa, eles nem estão aproveitando. Eu tô aqui, mas meus pais estão trabalhando. Então, assim, na minha cabeça sempre eu tinha esse negócio de que, não, eu acho que eu não devo gastar, é o dinheiro deles. Então, assim, eu cresci, é tanto que eu cresci aprendendo o Mas isso foi valor, bom. o valor do dinheiro. E quando a gente casou, mesmo assim, trabalhando e ganhando pouco, e depois foi aumentando, a gente conseguia, assim, viver no pouco e a gente conseguiu também ser organizado no muito. Então, a questão do exemplo, ela realmente, ela ultrapassa também gerações, porque o que você passa para sua filha de bom, ela vai passar para a filha dela. O que você, talvez, no seu passado, as suas gerações passadas, foi uma onda muito grande, talvez, de aprisionamento no álcool, em alguém teve que ser quebrado isso. E eu imagino que nessa pessoa que quebrou, foi muito difícil, mas em você, essa barreira, essa amarra foi quebrada, e aí você agora passa outra coisa, porque a Ana Lu não tem a visão que a mãe dela. A mãe dela, por mais que você tenha um amor por sua mãe, mas foi muito sofrimento na sua casa, entendeu? Foram muitas sequelas, foram muitas consequências também. Como dizia ela, pro diabo e pro inferno pegar ônibus lá na esquina. Você imagina aí, viu? Mas interessante assim. Na esquina da casa dela? Na esquina da minha casa, na casa da minha mãe. Mas interessante assim, os amigos que passaram por lá são pessoas que se deram bem, sabe? Eu vejo essa minha amiga que é bioquímica, que ela tem uma clínica vizinha lá em casa, ela diz, Dani, interessante. Quantas vezes eu via você entrando no forró e ficava do lado de fora? E hoje eu venho para cá compartilhar das minhas coisas, né? Falar sobre, vai comprar uma casa, porque a clínica já está maior, tem que aumentar. Que passaram por lá e assim se deram bem. Minha mãe sempre diz isso, mulher, não teve um que seja lascado. Graças a Deus. Mesmo assim, bebendo, tinha dia que era 5, 6 no chão. É interessante, né, Daninha? Isso porque assim, a gente vai passando e às vezes eu ia até perguntar isso a você. O que é que você, quando você pensava assim, o que é que você diria para você há 20 anos atrás? Há 30 anos atrás, vamos dizer assim, de você olhar, meu Deus, qual a perspectiva da minha vida? Então, hoje, olhando hoje, assim, vendo que tem jovens, talvez na mesma situação que você, eu queria que você deixasse um conselho, uma palavra para essa pessoa. Como se fosse você de antigamente, num mundo que você vivia, num mundo tão traiçoeiro. Enquanto você falava aí, passou na minha mente, né? Eu não tenho uma coisa a não ser dizer que foi Jesus. Não tinha. Eu não tinha. Só Jesus, para fazer o que ele fez na minha vida, para me tirar daquela situação, né? De um alcoólatra. De uma situação da minha mãe, porque tinha dias que eu bebia junto com ela pela madrugada, gente, assistindo aquele corujão. Tinha períodos que eu fumava junto com a minha mãe, passava o cigarro dela para, né? E aquilo ali eu vejo hoje, não tem posses, não tem faculdade, não tem nada, não estou aqui fazendo apologia, não estude. Só que, primeiramente, quando você colocar o Senhor na sua vida, você que está usando alguma coisa que tem vontade de se libertar, se não for Jesus, aquela situação que eu vivi antes, eu não dou mérito a ninguém, a não ser Ele. Nem eu não poderia fazer nada se eu não tivesse chamado Ele para a minha vida. Se eu não tivesse chamado Jesus, entra na minha vida. Faz alguma coisa, eu não estou aguentando, não. Faz aqui, eu estou padecendo, eu não sei o que vou fazer, não sei onde eu vou me encontrar com 30 anos. Ou sim, eu dei um grito de misericórdia. Jesus ouviu. E Jesus ouviu. Não tem. Para o jovem de hoje, para a pessoa de idade, para qualquer ser humano, só tem Jesus. É o único que muda as histórias, é o único que muda a vida, é o único que coloca você em lugares que você nem imagina. Sabe imaginar assim, você ir para um culto,
quando eu não tinha aceitado ainda o Senhor Jesus, e olhar para mulheres louvando num grupo, sentado no púlpito, no culto de senhoras, e você hoje poder sentar junto com elas. Você imaginava isso? Não, eu só pedi ao Senhor para me libertar do álcool. Eu não sabia que era porque era presbítero, que era diácono, que era dirigente de congregação, não sabia o que era nada. E hoje, assim, o Senhor me coloca numa congregação para dirigir um culto com mulheres que oravam por mim. E eu choro. Eu choro. Quem me conhece, quem veio no culto, sabe que eu sou chorona. Daninha, você chora por quê? Pela gratidão. Eu sentar perto de mulheres que oravam por mim. Eu dirigi uma congregação com mulheres de Deus que estão ali. Que eu mais nova do que muitas mulheres que estão ali. E elas me obedeceram. Eu passar na rua da minha cidade. E quando você vê pessoas também lhe pedindo conselho, Daninha? Não, é muito gratificante. Porque eu digo, Senhor, não sou eu, é o Senhor. Eu encontro muito lá perto da casa da minha mãe um rapaz, que ele é dependente químico. Aí, esses dias, eu cheguei colocando, acho que o carro da minha irmã para dentro, que ela tinha viajado, a mãe pediu, eu fui colocar. Aí, ele parou na garagem, né, e tava eu e meu esposo. Aí, eu falei, fulano, você viu como era a minha vida, que ele morava antes, a mãe dele morava perto da casa da minha mãe. A mãe dele teve que ir embora, porque por causa dessas drogas, aí retornou, aí mora longe agora. Aí, eu falei, olha, fulano, você viu o que Jesus fez na minha vida? Você viu. Aí, meu esposo também, que conhecia ele, disse, você viu, cara? Eu já fumei maconha com você, cara. Ele também, seu esposo, também já usou? Como diz minha mãe, não, ele foi de leve. Naquela época que ele morava num bairro mais distante de onde eu morava, lá tinha isso fácil, né? Aí ele chegou e disse, cara, eu já fumei maconha com você, cara. Você viu o que Jesus fez na minha vida e na vida de Daninha. Cara, faz isso. Aí ele tira um Novo Testamento. Tá aqui, ó, Daninha. Eu não tenho força, não. Eu fui dizer, eu também não tenho força, não. Todos os dias eu tô na peleja, todos os dias eu tô pedindo ao Senhor. Aí eu quero dizer o que aqui? Você não pode ter vergonha de pregar para uma pessoa que está necessitando de ouvir que você já foi igual a ele. É muito fácil, Lamara, as pessoas chegarem na igreja que meu marido dirige e ver lá o sentado dirigindo uma festa do circo de oração. E passa pela cabeça que a irmã Daninha nunca sofreu nada, nunca passou por nada. Aí quando eu pego no microfone e digo o que o Senhor fez na minha vida, da onde ele me tirou, do que ele me libertou. Aí uma pessoa drogada, eu tô conversando aqui, falando de Jesus, meu marido chega, cara, usei maconha com tu, cara, você não tem noção que Jesus pode fazer na tua vida. Aí o cara diz, rapaz, esse Jesus que fez na vida da Daninha, do esposo dela, ele faz na minha vida. Aí você sabe, não é só um conselho, é você chama mostrar. Chama pra perto também. É você mostrar. Gente, hoje em dia nós temos que nos desapegar. Nós não somos nada. Independente de financeiramente, independente de quanto tempo de crente. Gente, quando um drogado tá na rua, ei, Jesus te ama. Gente, quando chega uma pessoa necessitada na igreja, vamos parar de elitizar a igreja. Nós estamos aqui para evangelizar, para amar aqueles que estão caídos. Eu não preciso dar a ninguém o que ele já tem, não. Eu tenho que procurar, eu tenho que chamar a atenção daqueles e falar do que o Senhor fez naqueles que estão caídos no mundo. Você não pode ter vergonha. Eu digo, até um dia eu disse, um colega da gente, que nós dirigíamos a congregação de bairro, ele estava indo com a gente para a nossa casa, nós passamos num bar, muito conhecido aqui na cidade. Aí os meninos, Daninha, irmã Daninha, irmã Nonó, irmã Daninha. Aí o rapaz disse, ei, Daninha, vocês são diferentes dos outros dirigentes que o povo passa. É todo mundo, é homossexual. É o drogado. Eu digo, Jesus, eu quero que eles vejam o que o Senhor fez na minha vida, porque tem muitos sofrendo, tem muitos chorando essa hora, querendo uma libertação, tendo vergonha da vida que vive, tendo vergonha daquela mãe que está orando no outro quarto quando você chega embriagado ou drogado, que você entra naquela casa. Eu sei que você tem isso, porque eu tinha vergonha quando eu estava vomitando e minha mãe estava orando, fazendo o caldo da caridade. E muitas pessoas chegavam e diziam, irmã Leda, deixa de ser besta, Daninha vai vomitar agora e amanhã vai estar bebendo. E vou dizer, você que tem filhos homossexuais dentro de casa, não abandone os seus filhos. Ame os seus filhos. Cada vez mais traga eles para perto de você, porque como minha mãe fez diferente, ela me deu amor, ela orou, eu estou aqui para dizer que eu sou um milagre. E por que o seu filho não vai ser? Não é nada na vida, se nós não tivermos amor de Jesus Cristo. Eu tiro por nós, Ilamara, nós somos falhos. Nós somos falhos e todos os dias o Senhor cuida da gente, o Senhor entende que nós falhamos. Imagina os seres humanos que estão precisando de libertação. Aí nós somos melhores do que alguém para dizer que não vai amar, que não vai perdoar, que não vai trazer para perto da gente. O conselho que eu dou agora é você deixar Jesus trabalhar na tua vida, entrar.
entrar e fazer o mover que você nem imagina. Você olhar para trás e dizer, meu Deus do céu, eu tô sentado aqui. Meu Deus do céu, quem era eu? E o povo só olhando e dizendo, meu Deus, fulaninho não Fulano tá era aqui. nada e agora é tudo. Mas isso para a honra e glória do Senhor. Interessante quando Jesus nos chama, a gente não precisa ter dinheiro, a gente não precisa ter uma vida assim social realmente alta, a gente não precisa de nada. E quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, parece que a gente ganha tanta coisa, parece que a gente é tanta coisa, porque só em ser filho de Deus, só em se sentir amado, diz, não, se eu sou filho do rei, se eu sou filho de um Jesus, o homem morreu na cruz por mim, só de se sentir amado, a pessoa não se importa mais com Mas nada. é bom lembrar. Eu sempre trago isso à minha memória. Porque nós não somos soberbos, a soberba vem. Só que nós temos que lembrar todos os dias, pela manhã e pela noite. Senhor, é a tua graça. Tudo dele. Senhor, estou aqui pela tua graça. Eu não mereço nada. Senhor, eu não mereço nada. Esses dias tivemos um momento muito diferente na minha vida que eu nunca tinha vivido. E foi uma batalha muito grande. Recebi uma mensagem dizendo que uma menina estava necessitando de oração. Dani, eu só lembrei de você. Dani, eu só lembrei de você. Eu digo, obrigada, Jesus. Se ela lembrou de mim, é porque o Senhor está na minha vida. Na mesma hora, passou uns 40 minutos, ela ligou, Dani, nós temos que ir na sua casa agora, porque ela está muito mal. Eu digo, mulher, nós não podemos, porque agora eu estou no comércio. Aqui também pode chegar outras pessoas. Mas tem como você levar para a igreja, hoje nós teremos culto, e vamos receber ela lá. Só que eu pensava que a menina estava bem, sabe? Eu digo, Jesus, ela deve estar andando, a menina nova, já estava nos intercedendo pela angústia que ela estava tendo, essas situações de depressões, de ansiedade que quando a gente participa disso, a gente tem um pedaço, a gente sabe o quanto a pessoa sofre. Mulher, quando abriram a porta do carro, a menina estava desmaiada. Eu digo, Jesus. Pronto, fomos para a secretaria da igreja e começamos. E assim, eu achei interessante, porque naquele momento eu aprendi que você não precisa gritar. Que se for uma pessoa que está necessitando de uma libertação, você não precisa gritar. Você não precisa ter medo, você tem que abraçar e chorar. E chorar e trazer aquela pessoa que ela pode ser liberta através daquela... E foi tão bonito, porque quando eu cheguei em casa, eu passei muitos dias ruins. Eu nunca tinha tido tanta coisa ruim assim no meu corpo, de dor intensa, como eu tive nesse período. E eu conversando com meu esposo, eu disse, ei, amor, eu aprendi uma coisa hoje, que não precisa de grito, não precisa de bater Jesus os pés. libertar. É só você colocar... Aquela dor estava tão grande em mim que aquela menina poderia ser liberta, a menina nova daquela bonita, ela poderia ser... Porque eu passo por situações na minha mente de ansiedade, de crise de pânico. Só que eu não tomo nada pelo fato assim de... Não, eu vou buscar o Senhor. E aquela dor era tão grande porque eu aprendi ali. Eu digo, Senhor, quando nós trazemos a dor do outro pra gente, é mais fácil aquela pessoa sair curada. É o que eu estava dizendo, nós não somos nada. Quando você faz para a glória do Senhor, você se sente até melhor, aquela pessoa vai ser liberta, você vai ver o Senhor trabalhando, né? E eu sempre digo, a glória é dele, a honra é dele, eu não sou nada, eu nem merecia ter a bênção que ele tem nos proporcionado, né? Glória a Deus, amém. Eu creio que muita gente vai ser abençoada com esse podcast, com sua história, para a honra e glória do Senhor, como eu sempre falo. O Godcast, esse podcast é para glorificar o nome do Senhor. Eu espero que você seja abençoado por essa mensagem. Foi uma transformação quando eu estava fazendo hoje, eu estava fazendo o roteiro de Daniel, escrevendo, e aí eu coloquei na frase como teu encontro com Jesus, como é teu encontro com Jesus, porque Daninha reflete isso, transformação. E olhe que eu sou bem mais nova que ela, então eu não acompanhei essa fase dela quando ela era jovem, na juventude dela. Eu não acompanhei essa parte, assim, mas dá para ver que há uma diferença, porque depois que nós aceitamos Jesus, a mudança ela não vai ocorrer da noite para o dia. Todos os dias nós somos transformados. Todos os dias, à medida que a gente busca a palavra do Senhor, que a gente vai aprendendo mais, a gente vai vendo, realmente vai aceitar. Não, eu vou reconhecer. Eu estou falhando. Eu sou falha. Eu errei nisso. Me perdoe. Pedir perdão ao marido, pedir perdão à sua mãe, pedir perdão ao seu filho, à sua filha. Isso é o que nos faz cada dia melhorar mais. Reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos e que nós vivemos sobre a graça de Deus. É isso que nos faz
realmente avançar, progredir. E é por isso que eu gosto tanto de ser crente, porque a gente erra, mas a gente, Jesus, eu reconheço que eu errei e eu volto. E quando eu olho, Jesus me fez crescer mais. Então, isso é o bom de você ter uma vida com propósito. Que você tem ali, não, eu estou vivendo essa parte difícil, mas ela tem um propósito que vai passar. Vamos aprender alguma coisa naquela Não, luta. eu passei por tudo isso aqui, mas a minha vida é um testemunho para contar. Daninha passou por tudo isso, mas é um testemunho para contar. Então, de alguma forma, vai cooperar para o nosso bem. Então, quero agradecer minha amiga, madrinha de casamento, minha comadre, por ter aceitado esse convite de vir aqui e contar. Porque, como ela fala assim, muita gente tem vergonha de contar realmente o que viveu, as dificuldades que passou, os erros que cometeu. Mas, para a glória de Deus, houve essa transformação. Então, muito obrigada. Para a glória do Senhor, né? Para a glória do Senhor. Eu que agradeço estar aqui nesse trabalho que o Senhor colocou no coração de vocês e que venha muitos outros testemunhos, venham muitas bênçãos, que nós venhamos ser cada vez mais abençoados, instruídos nos caminhos do Senhor, para que nós possamos alcançar vidas, seja através do YouTube, seja através de você passando na rua e as pessoas veem a mudança que o Senhor fez, seja através das redes sociais. E quero finalizar com isso aqui, que o Senhor tem colocado no meu coração há muitos dias e eu creio que o Senhor vai nos dar discernimento. Cuide do que o Senhor Deus tem dado a tu, que é os nossos filhos, a única herança que o Senhor nos deixou. Deixe de lado tudo que tem tirado a sua paz, mas foque nos teus filhos. Glória a Deus. Não adianta levarmos só os nossos filhos para a igreja. Instruir em casa, ensinar o que está passando lá no mundo e deixar os nossos filhos do nosso lado. Porque o evangelho é isso, é você cuidar do que o Senhor deu. E a família é o principal que o inimigo tem tentado tirar. Então, cuide dos seus filhos, em nome de Jesus. E é isso, gente. Encerramos o nosso Godcast hoje. Que a sua vida seja abençoada. Em nome de Jesus. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilha, manda para um amigo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida dessa pessoa, a sua vida também. E dá uma curtida, um joinha aí.